Bom dia, como estamos de energia hoje? Faz tempo que eu não falo isso, que é a minha frase favorita. Já geraram sua energia, já malharam, já rezaram, já meditaram e hoje nós vamos de Joana de Ângeles. Eu particularmente acho Joana de Ângeles muito difícil, esse livro aqui. Vida, Desafios e Soluções. Esse livro especificamente nem é tão difícil assim, mas eu acho que tudo que o Divaldo escreve quando está psicografando Joana é difícil. Ele tem sempre uma pegada muito. Ela sempre orienta ele muito com a coisa da psicologia. Bom dia, Deia querida, tudo bem? Não acho um texto fácil de ler, não. Mas esse daqui é um livro da Joana dos mais fáceis. Vida, Desafios e Soluções. E aí, como eu estou indo para São Paulo amanhã, eu não vou conseguir fazer meu evangelho na quinta-feira. Eu fiz meu evangelho ontem. E aí caiu esse texto aqui, meio que aleatoriamente. Eu falei, vou falar sobre ele lá no Pílulas. E Joana fala muito sobre esse conceito do ser integral, né? A diferença entre o ser integral e o ser fisiológico. Bom dia, Camilinha, tudo bem? E acho bom para a gente refletir. O que a gente está fazendo com a nossa encarnação, né? Se a gente tem que ficar no orar e vigiar, então a gente tem que estar atento, né? Como diz o Bruno Gimenez, quando? Hoje, amanhã e depois. Então, o Pílulas é meio que assim, um bate-estaca para a gente se lembrar todo dia do que verdadeiramente importa, do que estamos fazendo aqui, do que queremos conquistar. O caminho, né, que tem no Evangelho, que é a porta estreita, né? Todo mundo quer chegar no céu, mas a gente precisa passar pela porta estreita para conseguir chegar no céu. Então, o que seria essa porta estreita? A nossa reforma íntima, a nossa vitória sobre as nossas más tendências, o nosso orar e vigiar diário. E o Pílulas é muito esse movimento também, da gente ter que estudar, porque para eu vir conversar com vocês todo dia, eu tenho que estar estudando sempre, então eu acabo me disciplinando muito. E é isso, gente, juntas no orar e vigiar para a gente conseguir vencer as nossas más tendências, a nossa indisciplina, nosso mimimi que a gente fica dizendo, mas é porque para mim agora tá muito difícil. Que a gente sempre inventa um pretextozinho, uma historiazinha, né? E Joana de Ângeles é assim, ó, com ela não tem mimimi. Com ela é papo reto. Quando eu estou precisando dar uma dura em mim mesma, eu pego um livro da Joana de Ângeles, uma psicografia do Divaldo, que aí a gente começa. Então, vamos começar. Bases para a autorrealização. Ela vai falar sobre o significado do ser integral, né? Aí já começa lindo, olha como é que começa o parágrafo. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Ai, que bom que a minha Sandrinha entrou. Sandra, eu tô falando de quem? De quem? De Joana de Ângeles. Hoje é dia de eu ir lá na Sandra. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu. Não é lindo definir Jesus como um psicoterapeuta? Então, vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço, e muito mais, se quiserdes. Trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé. Essa certeza coerente que existe entre o desejar e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material imediata. E ontem a gente estava falando sobre fé, porque ontem foi o tema as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então, de novo, a fé como sendo um dos alicerces que vai nos levar a ser um ser integral. Identificar-se com um Deus é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio.
Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear um incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Então, assim, se nós somos deuses, dentro de nós existe essa faísca que a gente pode querer cultivar para que a gente consiga chegar aos nossos elevados potenciais. Quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. E aí vem a coisa, quem toma conhecimento dos recursos próprios, né? Aí vai tentar melhorar e evoluir, enquanto aqueles outros vão usar o pretexto da própria fragilidade, ou do vitimismo, ou do mimimi e tantas outras desculpas que a gente usa na vida. Só que a gente tem que reparar que tá usando um vitimismo, tá usando um mimimi, conserta esse rumo e volta para a vida real, né? A cápsula do Matrix que eu falei, a pílula vermelha que a gente falou semana passada, semana anterior, né? O ser existencial tem o seu significado relevante que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do inconsciente, as experiências do passado, e nas possibilidades imensas do seu superconsciente, as conquistas que lhe cumpre lograr, debatendo-se assim nas reminiscências do ontem e nas ambições do futuro. O ser existencial oscila entre esses dois polos, que contribui para a realização feliz ou desventurada no presente, a depender naturalmente das opções elegidas e do empenho aplicado à sua execução, né? Então, que a gente saiba que a gente tem a nossa ancestralidade, que a gente vem de outras vidas, que outras coisas aconteceram que estão no nosso inconsciente e tem o nosso futuro, para onde a gente quer ir. Que ela chama aqui, a Joana chama aqui de, como é que ela chama? Superconsciente. E a gente alterna esse nosso passado e o futuro que a gente quer. Inicialmente é lícito fazer uma avaliação do que são tesouros, os de ordem externa e os interiores. Qual deles tem primazia para serem conquistados e como fazer a fim de os conseguir. Bom dia, Thaís, tudo bem? Estamos falando de Joana de Ângeles. Aí agora ela vai falar sobre o ser fisiológico, né? O ser fisiológico preferirá os de significado e aplicação imediata, enquanto o ser psicológico analisará aqueles que têm primazia e dar-se conta da necessidade desses que são externos, como utilitários aqueles que estão internos, os permanentes. Sem abandonar os primeiros, dedicar-se às conquistas dos mais valiosos, que são permanentes. E aí, isso me lembrou muito, quando a gente é criança, uma das coisas que a gente faz com a criança é assim: você quer um sorvete agora ou você quer esperar e amanhã você ganha o brinquedo? A criança que é muito imediatista vai querer resolver a sua felicidade naquele momento. Não, eu quero meu sorvete agora. E aí o outro que esperou, no dia seguinte, em vez de um sorvete, vai ter um brinquedo novo. E aquele que não esperou vai ficar triste porque se precipitou e pegou logo a primeira coisa que ofereceram, né? Então, essa coisa da gente ter a conquista das coisas mais valiosas e permanentes, muitas vezes a gente tem que abrir mão do que o que hoje parece uma alegria e uma satisfação imediata, para que a gente tenha alegrias maiores, né? E evoluções maiores também. Bom dia, Fatinha, tudo bem? Nesse afã, se identificará com realidades que o fascinarão. Descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60.000 pensamentos por dia, o que demonstra a grandeza, a majestade da sua organização mental, descobrindo quanto é nobre aprender a utilizar esse tesouro abundante, que muitas vezes se perde em círculo de viciações mentais, malbaratando tempo e oportunidades em lamentações, queixas, pessimismo, desgaste das potências de que é constituído.
Thaís está falando que acha a Joana maravilhosa, mas seus textos exigem muita reflexão. Muita. Eu já li esse livro aqui umas 500 vezes. Toda vez que eu pego ele para ler, eu entendo uma coisa a mais que eu não tinha entendido. Então, olha que informação que a Joana mostra, né? Joana fala que o ser humano em média, experimenta 60 mil pensamentos por dia. E aí, a gente fica gastando tempo nos pensamentos em quê? Em lamentações, queixas, pessimismos, desgastando as potências de que é constituído. Então, a gente, em vez de ficar usando os nossos pensamentos para o lado trágico, né? Porque a gente fica o tempo... mas eu vou chegar atrasada. E se eu chegar lá e eu não for atendida? E se não sei o quê? E se não sei o quê? A gente vai gastando os nossos pensamentos num ciclo mental doido de pessimismo e de achando que vai dar tudo errado. Quando, na realidade, a gente poderia estar gastando esses mesmos pensamentos para estar pensando que tudo vai dar certo. Não, eu vou lá, vou conseguir sim, vai dar certo sim. Porque assim, os pensamentos estão aí, a gente vai gastá-los da mesma forma. Por que a gente não se conecta com o lado bom da força? E sim a gente se conecta com o pessimismo de que não vai dar certo? É uma reflexão que a Joana traz pra gente, né? Muito importante. Que a gente não se perca nesse círculo de viciações mentais, malbaratando tempo e oportunidades em lamentações, queixas, pessimismo, desgaste das potências de que é constituído. Interessante, né? Reconhecerá a necessidade de ser pessoa e não máquina, evitando repetir-se monotonamente, sem direcionamento para a frente nem para o melhor. Aplicará cada pensamento mais poderoso de sentido profundo, de valor utilizável na construção do seu mais adequado comportamento para a paz. Eliminará aqueles que são perturbadores e podem ser substituídos a miúde, fomentando um clima psíquico de saúde com respostas orgânicas de bem-estar. E se a gente sabe que as nossas doenças começam no nosso cabeção, então como é importante a gente estar com os pensamentos bons, né? Com a nossa atividade mental ligada no positivo para que a gente imprima uma paz e um bem-estar necessário, né? O Narciso, meu primeiro psicólogo, ele falava que tudo que a gente precisa, a gente produz. Oxitocina, serotonina, todos esses inas da vida, né? Mas aí a gente fica achando mais fácil tomar um comprimido para tirar a ansiedade ou um comprimido para dormir. Quando, na verdade, se a gente fizer todo o ritual, né, do corpo, mente e espírito, cuidar dos três corretamente, malhar, meditar, rezar, cuidar dos nossos pensamentos, a gente já produz tudo que a gente precisa para ter uma vida de saúde orgânica e de paz, né? Então, com essa atitude mental, vencerá o medo de adoecer, de envelhecer, de ficar pobre, de enfrentar dificuldades, de morrer, pois que compreenderá serem todos esses fatores perfeitamente controláveis, desde que assuma sua condição de Deus e passe a fazer tudo quanto é possível através do empenho pessoal. Eu falei que a Joana era difícil, porque ela começa falando que Jesus disse para nós que nós somos deuses. Então, ela está defendendo essa teoria, que se a gente se comprometer com isso e cuidar do nosso mental, e cuidar do nosso espiritual, e cuidar do nosso físico, a gente vai fazer tudo o que é possível, se empenhando, não é só entregar para Deus e não fazer nada, fazendo a sua parte. E aí a gente não vai ter medo de adoecer, de envelhecer, de ficar pobre, de enfrentar dificuldades, etc e tal. A doença é sempre acidente de percurso, jamais sendo uma realidade. Antes é um estado transitório, que pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresente com características expiatórias. Já que o ser é eterno, as manifestações orgânicas e mentais desta ou daquela natureza fazem parte da transitoriedade do mundo da forma. Não se justifica dessa maneira o medo de doenças. O envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio, porquanto a beleza de cada fase da existência corporal encontra-se na atitude interior de quem observa o mundo externo.
As experiências nascem das vivências e para poder fruí-las é exigido o patrimônio do tempo, no que ocorre o envelhecimento do corpo e o amadurecimento do espírito. Bonito como ela fala da velhice, né? Que a gente não deve ter medo da velhice, porque vai ter o envelhecimento do corpo, mas se a gente estiver trabalhando no caminho do bem, da nossa evolução, da nossa reforma íntima, vamos ter o amadurecimento do espírito. A verdadeira pobreza é interior, quando se perdem as aspirações de crescimento e realização íntima. A financeira sempre é contornável, desde que o indivíduo se empenhe por superá-la, e o trabalho é assim fonte geradora de recursos externos, enquanto internamente aprimora o sentido da vida. Os verdadeiramente pobres perderam a razão de viver e entregam-se funestamente aos prazeres perturbadores, aos gozos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa. E a morte, a grande devoradora da vida, desmistifica-se e já não inspira qualquer receio, porque ela faz parte do processo existencial, como forma de desenvolvimento do ser profundo, que experimenta etapa a etapa novos mecanismos de elevação. O processo de envelhecimento, por ser portador de muita beleza, é lento, biologicamente bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria em forma de discernimento lúcido, propiciador de harmonia íntima e de autoentrega após o ciclo da existência física. Olha que bonito para nós que estamos envelhecendo diariamente e para nós que acompanhamos aqueles queridos que estão mais adiantados no processo de envelhecimento. Vou ler de novo. O processo de envelhecimento, por ser portador de muita beleza, é lento, biologicamente bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria, em forma de discernimento lúcido, propiciador de harmonia íntima e de autoentrega após o ciclo da existência física. Tudo é um ciclo, né? Envelhecer também é um ciclo. O ato de aprender a amar tudo que se faz, a realizar bem tudo que se gosta, a repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Tudo isso porque ela começou falando que Jesus disse que nós éramos deuses. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Enquanto isso, o ser fisiológico está desfrutando das regalias das sensações, emaranhando-se no cipó das paixões, até ser despertado pelos choques do processo evolutivo, que podem ser as dores, as preocupações profundas, as amargas decepções ou os maravilhosos apelos do amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e de paz. É indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Oi, Kiko, tudo jóia? Então, gente, isso é um pedacinho do livro que ela fala quando ela fala do significado do ser integral, né? E ela usa aquela frase do Mestre Jesus que diz que vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiserdes. Então, que a gente consiga se ver como deuses que Jesus vê a gente. Que a gente consiga atender essa expectativa que o Mestre Jesus tem da gente ser a nossa melhor versão, combinando o que a gente foi nas vidas passadas, almejando o que queremos ser nas vidas futuras, sempre de olho em aperfeiçoar aí nossas más tendências, o orar e vigiar de sempre, cuidando da nossa saúde mental e dos nossos pensamentos, que eu fiquei muito chocada com essa informação, que a gente experimenta 60 mil pensamentos por dia
Então é muita coisa, isso é uma coisa que a gente pode mudar, a gente pode estar se inspirando, vendo coisas bonitas. Em vez de ver o Jornal Nacional e as desgraças, assiste coisa bonita da natureza, um YouTube, lê um bom livro. Não deixa que essas coisas negativas entrem no nosso plano mental, porque a gente fica replicando esses pensamentos e aí a gente começa a perder a nossa paz. E que a gente encare o envelhecimento, né, como um processo lento e obrigatório e que vai também nos amadurecer, nos fazer entender muitas coisas que quando a gente é mais novo e tem muito vigor físico, a gente não tem, né? A paciência, saber esperar, saber que as coisas acontecem no tempo de Deus, que foi o nosso papo de ontem, né? Então era essa reflexão que Joana nos traz. Não é fácil, é difícil. Eu tenho que ler as coisas da Joana umas 5 vezes para ver se eu consigo entender, mas eu acho que é um espírito de luz, né? Que é o espírito que cuida do Divaldo, que é hoje em dia o nosso maior médium encarnado aqui no Brasil, né? E com tantos livros maravilhosos, com tanta coisa para nos ensinar do ponto de vista da psicologia, de um jeito olhando para a psicologia com um outro olhar de avanço espiritual nosso, e vale a pena. Quem quiser ler, não acho facilzinho, não, pelo menos para mim, porque eu não tenho formação na área de humanas, então para mim eu acho que é um livro difícil, mas é muito bom, porque é um desafio. Cada vez que eu leio Joana, eu entendo mais um pedacinho. E assim a gente vai, né? Caminhando na nossa evolução, na nossa sabedoria, tentando fazer com que esses 60 mil pensamentos por dia estejam direcionados para a luz, para o bem, para o nosso autoconhecimento, para a nossa elevação, para a gente ser a melhor versão de nós mesmas e de nós mesmos que a gente consegue ser ainda nessa encarnação. Então era isso que eu queria falar com vocês. Adorei a companhia. Amanhã vou tentar fazer o Pílulas, mas se eu conseguir vai ser do aeroporto. Se tudo der certo, eu vou fazer lá do aeroporto, porque o voo é 10 horas, então 9 horas eu acho que eu consigo. Vou tentar, estarei com Deia, né? E vou tentar fazer um Pílulas rapidinho lá do aeroporto. Vou tentar, vai dar certo. Eu aviso vocês pelo Instagram e pela lista de transmissão. Thaís, todos os livros dela são bons, mas são difíceis. Também acho. E o Kiko tá falando que ele lê Joana com um dicionário. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que se desafiar. Por exemplo, De Luca, ele tem uma leitura muito fácil. É muito bom ler o De Luca, a gente entende de primeira, é gostosérrimo e tal. Mas eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer uns estudos mais aprofundados. Vale a pena, porque é como se fosse assim, a gente passa para a próxima fase do game, né? Quem sabe um dia a gente vai pegar um livro da Joana e vai entender ele de primeira. Eu, por enquanto, tenho que ler as 5 vezes até entender o que ela tá falando. Beleza? Que bom, vou printar para vocês terem, porque vale a pena a gente ler e reler a diferença entre o ser integral e o ser fisiológico, né? E o tanto que a gente tem que combater as nossas más tendências e não ficar no vitimismo, e sim encarar que a gente pode ser a nossa melhor versão. Beleza? André Luiz, vale a pena. André Luiz ainda acho mais fácil que Joana, mas gosto muito, vale a pena reler toda a obra de André Luiz, mesmo que você já tenha lido, volta para ler tudo de novo, porque à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, as coisas fazem mais sentido, né? Então, quando a gente pega uma obra do André Luiz que a gente estava caminhando no início do kardecismo e hoje, provavelmente eu vou entender muito mais do que eu entendi naquela época, né? E a gente tem esses médiuns maravilhosos no Brasil, gente. Esses livros todos disponíveis para nós, com tanta coisa para nos ensinar, para nos orientar. Então, vamos dedicar nosso tempo a esse tipo de leitura bacanérrima e não ficar lendo do André Luiz. Vou procurar e te digo, Thaís, eu mando lá no... Tem uma sequência que você tem que ler. Eu tenho ela escrita no meu caderno. Vou te dizer, porque você tem que começar por há 2000 anos, depois tem uma sequência para você poder ler. Principalmente aquele que fala da época que Jesus estava encarnado, é muito bonito.
É lindo de se ler, você entende muito bem o começo do cristianismo. Vou te mandar, Thaís. Mando no grupo do Pílulas, que aí quem quiser ler na sequência que vale a pena. Beleza? Então é isso, gente. Adorei estar com vocês aqui. Amanhã entro rapidinho lá do aeroporto, se tudo der certo. E nos vemos amanhã, então. Beijo grande, uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus, refletindo aí nessas palavras maravilhosas que Joana nos trouxe. Beleza? Beijo grande, Thaís. Te mando sim. Beijo, Fatinha. Beijo, Deia. Kiko. Raquelzinha entrou também hoje, que maravilha. Sandra, Jucunha, Camila e a galera que assiste depois no reprise. Beijo enorme, fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira. Tchau. Amo você também, Taizinha. Beijo, tchau.